Projeto realizado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, Governo RS. Essa é uma websérie que traz histórias reais sobre violência doméstica e de gênero, antes e durante a pandemia. Assista, curta, compartilhe e contribua por um mundo mais justo, com mais respeito e dignidade para todas e todos. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, Whats 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, Whats 51 99 537 5459. Sim, precisamos falar sobre isso. Realização e produção: Companhia de Solos Bem Acompanhados, Filmes de Junho Produtora. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com 2 folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 2. Dandara, com Mariana Abreu Marmontel. Ela é negra, tem cabelos curtos e volumosos, usa uma tiara de tecido colorido que moldura o rosto longo e óculos de grau gatinho rosado. Olá, eu me chamo Dandara. Eu fiquei sabendo do projeto Confessionário através de uma amiga que já conhecia a iniciativa e acompanha os vídeos. E como já algumas vezes eu contei para ela sobre essa história, Usa brincos grandes e argola rosa. Ela me sugeriu, ela falou que seria o ideal que eu usasse desse espaço para compartilhar essa minha vivência, a fim de que outras pessoas, quando se vejam na situação em que eu me vi e se percebam sem alternativas como eu me percebi, saibam como e onde buscar ajuda especializada. Eu, inclusive, anotei. Segura uma folha de papel. Antes de vir aqui fazer meu relato, eu relatei tudo nesse papel, porque essa é uma história que mexe muito comigo. Imagens dos ombros para cima na tela do computador. E eu não posso deixar passar nenhum detalhe, nenhuma informação do que aconteceu e de tudo que eu penso diante dessa situação. Agora em tela cheia. Então, né? Essa história aconteceu há 10 anos atrás, quando eu tinha 15 anos. Eu e algumas amigas da escola, nós fomos convidadas por um menino de outro colégio para uma noite na casa dele. Ele fez aquela festa porque os pais dele tinham ido viajar, lá tinha bebida e umas pessoas fumavam. A festa estava cheia de gente e a gente não conhecia quase ninguém, com exceção de um menino do 3º ano da nossa escola que apareceu por lá. Ao fundo, papel de parede com estampa de folhas e flores. Me chamou muita atenção uma menina que aparentava ter a nossa idade. E logo no começo da festa ela já estava muito, muito bêbada. Ela estava ficando com um cara mais velho e em um determinado momento da festa eles foram para um dos quartos. Tá, a festa aconteceu. Naquela noite eu bebi vodka pela primeira vez na vida. As minhas amigas ficaram com os carinhas e a gente foi embora. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, quando eu cheguei na escola, eu me deparei com um grupo de meninos olhando alguma coisa no celular. Como curiosa que eu sou, eu fui logo me metendo, afinal eu queria saber qual era o tal conteúdo. Vocês não vão acreditar, mas era um vídeo daquela mesma menina da festa. Ela estava de costas numa cama, desacordada. E uns 5 meninos iam um por um penetrar nela. Ainda tem uma parte do vídeo em que eles focam nas partes íntimas dela. Foi horrível, nojento. Não demorou muito para aquele vídeo chegar em mim e eu fui correndo mostrar para as minhas amigas que tinham ido comigo na festa e
A gente decidiu então ir falar com aquele garoto do 3º ano. E ele falou para nós que agora já era, que o vídeo já tinha se espalhado e que não tinha o que fazer. A gente ficou apavorada. E a gente foi correndo, então, recorrer à nossa professora de português, que era o adulto mais próximo da gente. A gente ficou muito surpresa quando ela disse que talvez o ideal seria deixar assim mesmo, já que a menina estava muito bêbada e provavelmente não ia nem lembrar que tinha sido estuprada. Já os caras, principalmente o da nossa escola, que era de família com dinheiro, ia se safar fácil. Aquilo lá não ia dar em nada, sem falar que ele ainda podia ir para a justiça e a gente acabar se tornando cúmplice. Eu acabei não fazendo nada, eu segui os conselhos da professora. Afinal, eu era uma menina negra, bolsista em uma escola particular. Mas uma coisa não me sai da cabeça. E se eu tivesse sido estuprada? Naquela época eu me calei, eu não falei nada. Mas por eu viver com essa história engasgada na minha garganta, eu acabei me tornando uma ativista. Hoje em dia, com 25 anos, já faz algum tempo em que me tornei ativista, uma pessoa que luta contra injustiças, contra desigualdades. E eu comecei a refletir até que ponto fazia sentido eu lutar por tudo isso e me calar diante de uma situação como aquela, onde eu poderia ter ajudado a encontrar a menina ou responsabilizar os criminosos. Eu tento não me culpar. Lê as anotações. Afinal, eu tinha 15 anos na época. Eu tive medo das consequências que aquilo podia me trazer, mas hoje em dia, diante de tudo que eu vivo, tudo que eu luto e todas as coisas que eu defendo, eu entendo que é necessário que eu use desse espaço para estar contando essa história e assim, quem sabe, a gente possa encontrar essa menina, ou se não, pelo menos que eu inspire outras pessoas que, assim como eu disse lá no começo, se viram sem reação como eu me vi, que saibam o que fazer em situações como essa. Eu não sei como as outras meninas lidam com essa história, mas eu até hoje não consigo esquecer. Eu me perdoo, mas eu não esqueço. Isso me corrói. E eu tenho como intenção, através desse vídeo, fazer com que cada vez mais a gente entenda a responsabilidade que isso tudo envolve e entender que as escolas estão formando cidadãos. E que a partir do momento em que jovens levam situações como essa, e que deve ser o responsável, pede para que todos se calem, isso é inadmissível. A gente precisa cada vez mais lutar contra a naturalização desse tipo de abuso. Que a gente saiba como agir em situações que a gente se depare com pessoas em situação de vulnerabilidade. Que eu torço com todas as minhas forças para que essa menina consiga viver bem, que ela se cure dos traumas que tudo isso causou e que ela não se culpe. Nos olha, séria. A tela escurece. Logo, confessionário e relatos de casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Em 2018, uma lei alterou toda a parte de crimes contra a liberdade sexual do Código Penal e trouxe diversas inovações, como a importunação sexual, a questão do estupro corretivo e também o estupro coletivo e a divulgação de cenas de sexo não autorizado. Ela é branca. Não apenas filmar, mas também compartilhar em qualquer aplicativo, WhatsApp, rede social, é crime. E há uma responsabilização criminal severa. Da mesma forma que o estupro cometido por mais de um agente tem um aumento de pena por entender a crueldade desse tipo de violência. Usa os cabelos pretos presos. Elas devem ser denunciadas
Infelizmente, muitas mulheres descobrem que sofreram violências assim, ou então descobrem que tem vídeos que vazaram de violências sexuais que sofreram, e essa perversidade acaba com a vida dessas mulheres. Muitas delas são estimuladas a não denunciar, mas a verdade é que falar de violência sexual é também romper esse silêncio, romper esse tabu. Existem tipos penais, existe pena severa e existe uma responsabilização além do crime, também pela divulgação da imagem, uma responsabilização civil que deve ser cobrada. A cobrança disso faz parte também de uma transformação de um pensamento, onde essas coisas não são mais aceitas. Usa blusa cavada e colar prateado. O crime de estupro coletivo, ele veio depois que uma imagem de uma menina sendo estuprada por 19 homens foi divulgada, essa menina do Rio de Janeiro. Isso significa que coisas que a gente vê nos noticiários acabam tendo uma repercussão. Essa lei que modificou o Código Penal, ela é muito embasada em coisas que aconteceram na última década e que uma repercussão, através dos movimentos feministas e da indignação das mulheres, fez com que houvessem majoração de pena para quem comete esse tipo de crime. Esses crimes, eles já são bárbaros por sua natureza e acontecerem de forma coletiva e corretiva tornam ainda mais cruel uma vítima. A divulgação disso também é crime, e eu reforço, ela deve ser responsabilizada. Se tu receber uma imagem de qualquer coisa, não abre. O próprio receber já pode ser considerado crime em muitas situações. E além de não abrir, principalmente homens, digam que é crime, saibam sair do seu lugar de espectador e conseguir chamar a atenção daquele homem que divulga imagens tão asquerosas e que, na verdade, refletem um crime. Não tem porquê a gente querer ver um horror. E a gente precisa também aprender a chamar a atenção daquelas pessoas que convivem com a gente, que são muitas vezes nossos amigos e que podem estar fazendo uma coisa monstruosa, asquerosa e criminosa. Se receber, avisa lá no grupo que isso é crime, avisa que existe uma responsabilidade penal muito séria e que, além disso, pode haver uma responsabilidade civil. Comunica que tu não vai repassar, não abre, faz a tua parte e, além de fazer a tua parte, explica para as pessoas, porque a gente está num momento de conhecimento e de indignação que transformou e que criou um tipo penal específico para esse tipo de situação, mas que ainda precisa ser multiplicado para que as pessoas tenham a real consciência do que é a divulgação de uma imagem de uma violência sexual, a divulgação de um vídeo, o compartilhamento, qual é o resultado que isso traz na vida de uma mulher que é vítima, para que a gente precisa urgentemente proteger a vítima e não expor mais ela, proteger ela, dar meios dela conseguir denunciar, dela conseguir recuperar a sua vida e não expor mais ela, porque isso é desumano. A tela escurece. Denuncie. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie, para que não existam mais histórias como essa. Procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, WhatsApp 51 99 537 5459. Créditos selecionados. Criação, direção e roteiro, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco, Débora Finocchiaro. Direção de fotografia, Fred Paz. Direção de produção, Amanda Gatti e Fred Paz. Montagem e desenho de som, Leonardo Capellati. Trilha sonora, Laura Finocchiaro. Design gráfico, Luciano Ribas. Vinheta, Victor Teixeira dos Santos. Audiodescrição, Marilane Castro da Costa, Felipe Mianes. Tradução e legendas em inglês, Pedro Mendes. Libras, Simone Dornelles. Assessoria de imprensa, Padrinho Agência de Conteúdo. Social Media, Gabriela Rodentelini. Assistência técnica de lives, Débora Bregala. Elaboração de projeto,
Companhia de Solos e Bem Acompanhados, Amanda Gatti. Administração do projeto, Elisete Hidalgo. Assessoria contábil, Carlos Augusto Flake. Consultoria astrológica, Amanda Costa. Assistência de produção, Gabriele Gazapina Guimarães. Produção executiva, Amanda Gatti, Débora Finocchiaro. Coordenação geral, Débora Finocchiaro. Apoio, Rádio Univates FM, Rádio FM Cultura, Rádio União FM, Rádio Band News FM, Rede Estação Democracia, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica.